virtuosa quem achará, o seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Mais um dia estamos aqui, hoje 9 de dezembro, para desfrutar de novo dos provérbios, palavras de sabedoria. Graças a Deus, mais um dia que vamos nos alimentar na palavra, porque o programa Mães Amorosas é recheado da pura palavra de Deus. Vamos iniciar com provérbios que fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. E o título fala: a palavra, os trilhos e a força motriz. O texto é dos livros Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. A Bíblia estabelece todos os princípios de Deus. É como os trilhos de uma locomotiva, os quais indicam o caminho sobre o qual devemos andar. Já o falar de Deus por intermédio dos profetas nas Escrituras dá-nos força e faz com que andemos nesse caminho sobre os trilhos, assim como a força motriz da locomotiva a impulsiona a andar sobre os trilhos. Deus usa a sua palavra para nos conduzir. Há no Novo Testamento 2 vocábulos utilizados no original grego que são traduzidos por palavra de Deus. Logos, usado para a palavra escrita constante, a lei de Deus contida na Bíblia, os trilhos. E rema, a palavra de Deus instantânea, dita no momento, que é a profecia, é o falar, é o próprio Espírito. João 6,63, a força motriz. Interessante. O Senhor fala à igreja a sua rema por meio dos profetas, que estão fundamentados na sua logos. Quando ouvimos pela boca dos profetas a rema que sai da boca de Deus, somos alimentados, como está escrito em Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que é rema, que procede da boca de Deus. Além disso, somos impulsionados por essa força motriz e a andarmos de acordo com a logos de Deus, sobre os trilhos das Escrituras Sagradas no caminho de Deus. E como resultado da ação da palavra, somos felizes por guardá-la e vivermos por meio dela. Amém? Até amanhã com mais provérbios, irmãs. Graças a Deus. É uma palavra maravilhosa. E amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Márcia Girlânia. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos aqui para a leitura do alimento diário, terça-feira, semana 4. Ler com oração. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Amém. Título da semana 4, terça-feira: Os Valentes de Davi. José é um importante modelo para todos nós. Seu viver de dependência do Senhor e proatividade em meio às adversidades fez com que Deus o abençoasse em tudo o que ele fazia. Mesmo depois de ser vendido por seus irmãos em Canaã, novamente vendido no Egito para o comandante Potifar, caluniado pela esposa de seu chefe e encarcerado por essa injustiça, José nunca murmurava.
Tudo isso serviu para fazer dele um jovem com experiências valiosas, um valente de Davi, cheio de resiliência. Portanto, entre os 17 e 29 anos, o Senhor proporcionou a José o aprendizado em todas essas situações. Todos vocês que estão nessa faixa etária precisam crer que, se forem proativos em toda circunstância, buscarem ao Senhor e seguirem de perto sua palavra, o Senhor fará prosperar tudo o que fizerem. Ele abençoará as obras de suas mãos. Lembrem-se, porém, o poder não está em vocês, mas na palavra. Quando Josué estava no cárcere, ele foi capaz de interpretar os sonhos de um padeiro e de um copeiro. Ele predisse o que haveria de acontecer a cada um deles. 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho que ninguém soube interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, mas quando lhe atribuíram essa capacidade, ele respondeu: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José disse a Faraó: não sou eu, não é a minha capacidade, é Deus. Resposta será dada por ele. Perceba que a obra de Deus não será executada pela capacidade humana dos valentes de Davi, mas por sua profunda dependência do Senhor e de sua palavra. Esse foi o diferencial da vida de José. Faraó o contratou exatamente por perceber nele alguém que, além de uma boa capacidade humana, também era guiado pelo Espírito de Deus. Espero que seu chefe reconheça você como aquele que tem o Espírito de Deus. Mas há algo mais. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. A palavra ajuizado aqui pode ser traduzida por perspicaz. Alguém que tinha uma percepção e sensibilidade aguçadas, que seja sábio, qualidade que o próprio Deus concedeu a José. O Senhor quer levar-nos a aprender lições de administração e gestão de pessoas para que nós possamos engajar ainda mais na edificação das igrejas e no estabelecimento de seu reino aqui na terra. Qual a idade de José quando tudo isso aconteceu? Vejamos. José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Exatamente o início da faixa etária daqueles irmãos, a quem chamamos de valente de Davi. Mas tudo começou aos 17 anos de idade, quando foi perseguido e vendido por seus irmãos. Aos adolescentes fica o alerta. Saibam que Deus preparará vocês até os 29 anos, como preparou José, e para que sejam muito úteis na edificação das igrejas e na luta pelo reino. O Senhor permitirá vários tipos de experiências, de pressão, experiências contrárias, adversas, principalmente para aqueles que forem para as ruas, onde encontrarão situações difíceis. Mas não desanimem. Tudo isso é bom para amadurecer-nos e para que passemos por situações em que teremos de administrar pessoas, equipe de comportores ou até de adolescentes, coordenar igrejas e os irmãos. A igreja está sofrendo suas últimas dores de parto para ver surgirem os valentes de Davi, que comporão o filho varão. Os adolescentes, jovens, capitães de tropa e intendentes já reagiram. Agora é a sua vez da faixa etária, mais ocupada com seu trabalho e negócios. Mas quando essa faixa etária for ganha pelo Senhor, o filho varão nascerá. Aleluia! E o filho varão nascendo, os vencedores surgirão. E assim, tal qual José, reinaremos com o Senhor. Amém? Tenham um bom desfrute.
Se possível, coloque nos comentários sua luz, sua direção e sua ademoestação. Jesus é o nosso Senhor. Amém! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, Jesus é o nosso Senhor. Estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro. Terminamos o livro de Joel, né? Espero que você tenha desfrutado com a gente. E hoje nós vamos ler o livro de Joel, né? Esses são os chamados pequenos profetas, né? São livros bem curtos. Vamos orar para que o Senhor possa dar uma boa leitura para nós, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui nesta manhã e nós podemos cumprir o nosso voto de leitura bíblica de hoje. Que o Senhor possa ser conosco, dando para nós entendimento. Senhor, nós não almejamos só o conhecimento, nós queremos a vida que está contida na Tua Palavra, que queremos trazer essa palavra para dentro de nós como alimento, como luz, como ensino, como advertência. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer para nós a vida que está contida aí no livro de Joel. Muito obrigada pelas irmãs que estão conosco e que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades. Colocamos tudo nas Tuas mãos, o Senhor é o nosso cabeça, o Senhor é aquele que controla as nossas vidas. Nós estamos debaixo do seu encabeçamento. O Senhor possa suprir, Senhor, tudo o que nós precisamos, conforme sua vontade. Amém. Amém. Amém, irmãs. Então, vamos ler o livro de Joel. Antes de a gente começar a ler os capítulos, vamos conhecer um pouquinho do profeta? Vamos lá? Então, eu faço uso da King James para mostrar para vocês um pouquinho do profeta Joel, tá bom? Joel é um dos livros mais curtos do Antigo Testamento. A primeira parte do livro vai do capítulo 1, do versículo 1 ao 2, versículo 17. Retrata uma praga de locusta terrível e termina com um apelo à confissão de pecados. A segunda parte inicia-se no capítulo 2, versículo 18, e vai até o capítulo 3, versículo 21. Proclama esperança para o povo arrependido e juízo contra seus inimigos. Na Bíblia, locusta é gafanhoto. Então, uma praga de gafanhoto, nossa, é devastadora, né? E é algo terrível, destruidor. Mas, só fazer lembrei de algo aqui, né? Ele também serve de alimento. Serviu de alimento para João Batista. Mas aqui, né? Aqui vai ser uma praga devastadora mesmo. Só uma curiosidade aí. Quem é o autor deste livro? É o próprio Joel. Ele é identificado como filho de Petuel. Não é fácil identificar Joel com outros homens do mesmo nome nas Escrituras, restando-nos apenas seu livro para conhecer o profeta, seu chamado por Deus e sua obra. Alguns livros citam Joel, 1 Samuel, Crônicas, Esdras e Neemias. Depois ele não é citado mais nenhum livro, então, para conhecê-lo, vamos ter que ler o livro com o que leva o seu nome. O livro em si não fornece outras informações biográficas de Joel, além do nome do seu pai. E quanto à data que ele foi escrito? Sempre foi difícil datar o livro de Joel, e fazer isso envolve principalmente hipóteses, né?
Então, as sugestões variam muito, indo desde Israel pré-monárquico ao período pós-exílico e chegando, às vezes, até o período helenístico. O que é marcante do livro de Joel é o fato de não haver seções de acusação listando os pecados do povo. A única pista do tipo de pecado que levou a mensagem do profeta está chamado ao arrependimento, no capítulo 2, versículo 12 ao 13, quando ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Todos os outros profetas, exceto Jonas, que não utiliza o estilo profético, tem pelo menos uma indicação explícita da atitude que precisa ser mudada. Joel se centrou principalmente na motivação em mensagens de juízo e esperança. Sabendo um pouquinho sobre o profeta, agora a gente vai com o seu livro. Vamos para o capítulo 1. É um livro bem curtinho, a gente vai começar e terminar hoje mesmo, certo? A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. A praga de gafanhoto e a seca. Versículo 2. Prestem atenção, velhos, e escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês? Ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que aconteceu? Versículo 4. Então, agora nós vamos ver o que é que ele quer que conte, que não esqueça, que conte para as gerações seguintes. Houve uma praga de gafanhotos. Versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras, destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados. A terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou. O azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Vou fazer um parênteses aqui. Houve uma destruição total. E Joel pergunta para os anciãos, para os mais velhos, né? Já viu uma praga como essa? Foi tão fora do normal o que aconteceu, que serviu como alerta para 2 eventos futuros. Uma guerra que estava por vir e o dia do Senhor. Quando o Senhor voltará, né?
Então, nós vimos 4 tipos de gafanhotos aqui, né? Gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E isso mostra que foi terrível mesmo essa praga. E Joel se dirige, quero ler a nota 5 para vocês, que diz assim: Joel se dirigiu a um terceiro grupo de pessoas, né? Aos bêbados. Seu estupor causado pelo vinho, como eles estavam embriagados, eles não percebiam o que estava acontecendo. Então, ele chama a atenção deles, dizendo: sua embriaguez causada pelo vinho impedia que eles percebessem o que estava acontecendo ao seu redor. Agora, sem vinho, porque as videiras foram cortadas, né, comidas pelos gafanhotos, eles iriam voltar à sobriedade, né? E aí sim, eles se darão conta da devastação. Nota 6, 7. A uva e o figo estavam entre os principais produtos da terra. Suas plantações foram danificadas por pragas e também pelas guerras, impactando a economia e o suprimento de alimento. A reação adequada a esta catástrofe era a angústia simbolizada pelo pano de saco. Então, quando alguém se vestia com essa roupa simples, né, de pano de saco, mostra que ela caiu em si, que viu, que mostrava a sua angústia, o seu desespero, né, o seu arrependimento por estar passando por aquela situação ali. Porque não tinha comida, não tinha também oferta para os sacerdotes. Então, no versículo 9, os sacerdotes lamentaram o fato das ofertas terem sido cortadas. Não apenas porque o templo ficaria sem sacrifícios, né, mas também porque eles ficariam sem a porção de alimento que tiraram dessas ofertas. Então, altares vazios significava estômagos vazios também, porque eles se alimentavam, né, das ofertas, né? Para eles era permitido se alimentar das ofertas, né? Nota 10, do 10 a 12, os trabalhadores do campo deveriam lamentar também, chorar, porque a economia agrícola estava arruinada. As plantações que sustentavam homens e animais se foram, e até as árvores frutíferas foram destruídas. Então, logo viria a fome, né? Certamente tinha algo guardado, mas eles iriam passar fome, porque não tinha colheita, né? Mas isso tudo é para quê? Vamos continuar lendo? Chamado ao arrependimento, versículo 13. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Orem, né? Todos orem. Versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. Agora, se referindo à volta, à segunda volta do Senhor, né? E eles vêm como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, tem uma referência, eu vou passar para você, que o que aconteceu aqui, essa praga de gafanhotos, quando tocar a quinta trombeta, vai haver também uma praga de gafanhotos, como nunca se viu. É a referência para você, é Apocalipse 9, versículo de 1 a 8, tá bom?
Versículo 16. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, olha. As manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti. Até os animais, né, suspiram, pedindo socorro ao Deus, seu Criador, né? Porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens, né? Além de não ter comida, não tem água também. Senhor Jesus. Agora, o capítulo 2 fala sobre a volta do Senhor, né? O dia do Senhor. Esse é o título. Versículo 1. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois deles, pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador. Atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada, como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, com um estrondo semelhante ao de carros de guerra. Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme. E quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Eu quero ler para você uma nota do capítulo 2, versículo 1, porque os comentaristas da Bíblia estão divididos quanto à identidade do exército invasor do norte, tá? Que está descrito aqui no capítulo 2. Alguns veem esse exército como uma descrição figurada da invasão de insetos, no caso aí do gafanhoto, né? Outros enxergam tropas inimigas literais mesmo, vindas do norte, como locustas invasoras, gafanhotos, né, invasores. E em Apocalipse, que é a referência que eu dei para vocês, no capítulo 9, do 3 a 11, compara os gafanhotos a forças demoníacas. E, independentemente deste exército ser de homens ou insetos, ele representava o juízo de Deus. Como sentinela espiritual, Joel soou um alarme, né? Então,
Joel estava na comunhão com Deus, viu essas coisas e soou o alarme, assim como os outros profetas, né? E Yahvé advertiu o povo por intermédio do seu porta-voz Joel no meu monte santo, junto com Sião. Esta é a primeira indicação geográfica de Joel. O profeta foi chamado para dar o alarme para a nação, a partir de Jerusalém, onde ficava o templo. Sabemos que ele estava ali, em Jerusalém, né? Então, muitas vezes, o povo de Deus desejou a vinda de Yahvé, né? Isaías declarou: que tu violentamente rasgasse os céus, que descesse para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença. No entanto, Joel insistiu que este seria um dia de trevas, escuridão, nuvens e sofrimento. Quando o Senhor vier julgar, né? Isso mostra que o Senhor, quando vir, né, virá para julgar, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nota 4:5. Antigamente, um ataque com cavalos e carruagens de guerra seria uma guerra relâmpago, era o que tinha de mais terrível para acontecer, né? Assim como os alemães devastaram países inteiros na Segunda Guerra Mundial, este exército de gafanhotos atacaria a galope, como cavaleiros em bandos. O barulho ensurdecedor da sua investida e o estrondo de incêndio em uma floresta são comparados aos sons do dia do Senhor. É impressionante. Eu já ouvi o barulho de gafanhoto, né? Então, a gente tem uma terrinha, né? Então, eu gosto muito de horta, né? E teve um dia que apareceu uns gafanhotos e devorou, sim, um pé de couve rapidinho, né? Então, e o barulho é muito forte, e eles são grandes, muito grandes. E o barulho é ensurdecedor, é horrível. Então, você imagina, se poucos gafanhotos já me chamaram a atenção, né, pelo barulho e por devorar tão rápido hortaliças, imagine um bando, assim, capaz de devorar árvores, né? Meu Deus, uma coisa horrível. E o barulho? Nossa, não quero nem imaginar. Então, a nota 6 diz isso pra gente. Como em Salmos 96, 9, 97, 4, todos os povos e nações ficarão aterrorizados com a aparição do Senhor. Bem, são muitas notas, essas eu creio que já deu pra gente entender, né, o capítulo 2. E vamos continuar com a misericórdia do Senhor. Então, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas, né? Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar, e orem.
Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Essa seria a oração, né? Que eles deveriam fazer. A compaixão de Deus. Versículo 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite a vocês, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. A promessa do derramamento do Espírito, versículo 28. E acontecerá, depois disto, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. Os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível, o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra-se desse versículo? Está em Romanos 10, 13. Paulo lembrou desse versículo. Né? Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqui o Senhor, ó Senhor, prometendo salvar aqui, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tanto os gentios como os judeus, certo? Os remanescentes de Israel. Os sobreviventes. Né? Ó Senhor Jesus. Capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer no vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel.
a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia, estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora, farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra, eis que eu os trarei desse lugar, para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Versículo 9. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se, venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os seus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a luz se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. A restauração de Israel, versículo 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Ó, Senhor Jesus. Essa promessa aí, né? Essa palavra profética é para nós também, né? Os gentios, né? A igreja, né? Então, vamos às nossas notas aqui. Então, nos capítulos 2, versículos 18 a 19, Joel anunciou que o Senhor decidira desviar seu juízo e poupar a nação, né? Então, a partir do versículo 19, Deus fala diretamente ao povo. Suas bênçãos de pacto seriam restauradas e o povo seria protegido de seus inimigos. Nota 20. O que era esse exército do norte? A melhor abordagem é interpretar o inimigo do norte como uma referência ao ataque das nações contra o povo de Deus nos últimos dias. Prestem atenção na nota 21, 22, diz assim: neste ponto, a destruição causada pela invasão, custas, né?
ou pelo exército invasor é revertida. A terra e os animais também participarão da salvação do povo de Deus, povo de Israel. Referência para você, Romanos 8, 19 a 23 e Apocalipse, capítulo 21 inteiro. Então, as bênçãos do pacto serão restauradas à terra. O Senhor fez uma herança e o Senhor fez uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa, né, para o povo de Israel, certo? Referência, Deuteronômio 11, versículos 13 a 15. Nas notas 23 e 24, fala das chuvas, temporã e serôdia, né? Israel dependia dessas chuvas para a prosperidade da terra, né? Então, as primeiras e as últimas chuvas eram importantes. O Egito era capaz de irrigar as suas plantações com a água do rio Nilo. Mas Israel, ele precisava dessa provisão especial de Deus. Se Deus não mandasse chuva, não tinha como aguar as plantas, né? Então, essa expressão, chuva temporã, moderadamente ele fará descer, também pode ser traduzida como mestre de justiça, mostrando. E isto se refere a Jesus Cristo, né? Como esse mestre de justiça, que é descendente de Davi, né? Notas 25 e 27, você percebeu que o Senhor chama esse exército de gafanhotos aí, né, de meu grande exército. Chama de meu grande exército, né? Então, vamos entender o porquê ele chama assim. Então, os insetos simbolizavam todos os exércitos invasores que atacaram Israel e dizimaram a terra. Vários intérpretes antigos listaram os inimigos de Israel. Qualquer um deles poderia estar em vista no livro de Joel. O fato de Deus chamar uma tropa militar pagã de meu grande exército lembrou Israel de que Yahvé é o soberano Senhor da história. Ele está no controle de todas as nações e, em última instância, elas cumprem seus propósitos, independentemente de suas intenções, né? Referência, Isaías 45, de 1 a 7. Nosso alimento vem do Senhor, não é verdade? Que é o Senhor de toda a natureza. Portanto, devemos louvar a Deus quando podemos comer até ficarmos satisfeitos. Tão importante quanto a comida, a maior de todas as bênçãos, é a presença do Senhor e o privilégio de conhecê-lo, né? Isso o Senhor se apresenta para nós, né, como comida, né? O Senhor é a nossa satisfação, né? E estar na presença do Senhor nos enche de alegria, né? E estar na presença do Senhor é um privilégio, né? Reconhecê-lo, falar com Ele é um privilégio. Ó Senhor Jesus. Então, agora as notas 28 e 29, referente aos versículos, né? Mostra que os profetas do Antigo Testamento aguardavam o dia em que Yahvé capacitaria seu povo a guardar o pacto e a lei. Eles esperavam cumprir a lei, né? Dando-lhes um coração novo e uma nova mente. E o Senhor promete como que eles iriam cumprir a lei. Então, o Senhor promete o derramamento do Espírito, né? Ele iria acontecer quando os pecados do povo fossem perdoados. Então, lá no dia de Pentecostes, Pedro anunciou o dom do Espírito e o perdão dos pecados ao se invocar o nome de Deus, né? Então, olha como é bom você conhecer as Escrituras, né? Pedro se lembrou dessa passagem, né? E comentou em Atos, capítulo 2, versículo 21, 38 a 40, né? Essa promessa de que o Senhor derramaria o Espírito. E isso aconteceu em Pentecostes, e Pedro, né,
percebeu que era a promessa, né, feita em Joel. Se o povo aceitasse Jesus como Messias e Salvador, eles receberiam este dom do Espírito Santo. A promessa de Espírito em Joel não se restringia a umas poucas pessoas, ela era para todos que crescem. Essa promessa é para todos que creem, toda a carne, toda a humanidade que crê, né? Pedro entendeu que este dom não se limitava a Israel, sendo para todos que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. Essa profecia de Joel se cumpriu parcialmente nos dias de Pentecostes, certo? Para os judeus. E no Pentecoste gentio, na casa de Cornélio, né? Continua se cumprindo ao longo de toda a era da igreja. Começou lá em Atos 10, mas se cumpre até o dia de hoje, como está em Romanos 10:13. O cumprimento final será quando o povo judeu se converter. Romanos 11, 26 a 27. Moisés ficou contente quando Josué lhe disse que outras pessoas estavam profetizando, dando provas de ter o Espírito de Deus. Ele disse: quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor colocasse o seu Espírito sobre eles, né? Isso está em Números 11, 29. Então, um livro tão pequeno e tão cheio de riqueza, né? Ó Senhor Jesus. Ou invocar o nome do Senhor, né? Que a gente está todo tempo aqui falando, ó Senhor Jesus, né? Foi profetizado em Joel 2:32, né? E eu conheci em Romanos 10:13. E desde então, pratico esse invocar o nome do Senhor, que para nós é uma salvação, né? Que traz a presença do Senhor. Então, um livro de 3 capítulos. Olha como é importante você ler um livro de 3 capítulos, né? Pode salvar a sua vida, né? Com esse um livro de 3 capítulos, tão pequeno quanto Joel, pode trazer essa revelação tão fantástica que é o invocar o nome do Senhor, né? Dentre tantas outras, né? Traz essa revelação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que precioso, né? Amém. Senhor Jesus. Bem, vamos para algumas notas do capítulo 3. Moisés predisse que o povo judeu seria disperso, né, entre as nações. Que quando eles voltassem a razão a Deus, ele os restauraria, a sua terra faria prosperar. Então, o se espalhar é algo negativo, o se juntar é positivo, né? É a bênção do Senhor, o ajuntamento é a bênção do Senhor, né? Pouco depois disso, o Senhor ajuntaria e julgaria as nações, que aconteceu no Vale de Josafá. Então, o Vale de Josafá significa literalmente o vale em que Yahvé julga, né? Mas não se sabe de nenhum vale com esse nome. O mais provável é que se trate do Vale de Jezreel, perto do Megido, onde acontecerá a batalha do Armagedon, que é citada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Quando Israel perdia guerras, seus filhos eram vendidos. Então, nota 3:4. Quando Israel perdia as guerras, os seus filhos eram vendidos como escravos por seus inimigos. Tiro e Sidom estavam trocando escravos por terras. E o Senhor é o defensor dos órfãos e das viúvas. Ele vingaria os culpados, né, que tiraram os seus filhos, né, das suas famílias, né? O crime desses inimigos não era apenas contra Israel, mas contra Deus,
Você percebeu isso à medida que a gente foi lendo, né? E o Senhor fala, eu vingarei o meu povo, né? Então, a prata e o ouro que eles levaram, que estava no templo, pertencia a quem? Ao Senhor. Os escravos foram mandados para a Grécia, que ficava extremamente longe, então dificilmente voltaria para sua casa, né? Nota 7 e 8. Deus aplicaria um castigo. Deus aplicaria o castigo. O mal era vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Os judeus foram exilados para o Nordeste, portanto, aqueles que os exilaram seriam mandados para o Sudeste. Os sabeus dominavam as rotas comerciais para o Sul, então, eles levaram os povos do Senhor longe, então o Senhor faria com que esses que levaram os seus também fossem levados para longe. As nações são convocadas para a batalha, nós vemos nos versículos 9 a 12 do capítulo 3, que as nações são convocadas para a batalha. E isso está registrado em Apocalipse 16, 14. Espíritos demoníacos são usados para motivar as nações para a batalha final. Essa batalha é a de Armagedon. As nações devem se mobilizar para a guerra, porque essa guerra agora é do Senhor, certo? Senhor quem vai lutar. Nota 13. O Senhor pisará seus inimigos como uvas no lagar. Nota 14, 17. Multidões, multidões, são milhares de pessoas no vale do juízo. Essa decisão é o veredito de Deus contra o mundo incrédulo, e não o povo decidindo seguir o Senhor. É tarde demais. Este é o dia do juízo. Então, quando o Senhor levantar para os inimigos de Israel, mas de salvação para o povo de Deus. A esperança, a força. Será um tempo de revelação para Israel e para as nações, pois Deus será conhecido como Ele é. Uau! Nota 18, 21. Joel resume o resultado do dia do Senhor. A terra de Israel será miraculosamente fértil e frutífera. Os velhos inimigos serão castigados. Yahvé habitará com seu povo e eles receberão o perdão de seus pecados. Aqui já se referindo à Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus, 3 capítulos desse livro, olha o conteúdo de revelação. Maravilhoso, maravilhoso. Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda tempo para voltar a ler Joel. Amém? Amei ler com vocês. Então, amanhã a gente está aqui para começar mais um pequeno profeta, que é Amós. Senhor Jesus, Senhor nos ensina a remir o tempo, porque os dias são curtos, né? Mas quanta riqueza o Senhor tem na sua palavra. Obrigada, Senhor, por essa leitura bíblica. Obrigada pela leitura bíblica de hoje. Amém. Bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a irmã Lene, que continua a leitura seguindo o roteiro anual. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Mais um dia de leitura bíblica. Graças ao Senhor, a segunda parte. Já foi lido Joel hoje, que iniciou. E a segunda parte, vamos ler Salmos, capítulo 128, Provérbios 29 e 18 e Apocalipse 1. Então, vamos iniciar a leitura com Salmos, que fala assim: temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa,
será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Amém? Paz sobre Israel. Agora, Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Graças a Deus. Vamos guardar a palavra do Senhor. Aí sim seremos felizes. Amém. Agora iniciando Apocalipse. Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando a seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Rei dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive.
Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Amanhã continuaremos com essa leitura. No capítulo 2, vamos ver a carta à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Fiquem na paz, que vem do nosso Senhor. Bom dia. Anelo por tua presença, Senhor. Veja bem